Nesses primeiros itens aqui, eu vou querer testar o chutômetro de vocês. Tá? Então, no item A, eu pergunto quanto é isso aí. Tá? Raiz cúbica de 8. Tá? Bom, a gente está acostumado com raiz quadrada e tudo mais, mas vamos lembrar o que é raiz cúbica. Tá? Então, eu quero saber qual o número que, quando elevado ao cubo, dá 8. Tá? Esse dá para fazer de cabeça, né? Talvez você já tenha aí, é 2. Né? Eu sei que 2 ao cubo é 8. Tá? Mas aí, se eu não soubesse de cabeça, como que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esse 8 e fazer a fatoração dele, fazer a decomposição em fatores primos. Tá? Então, quais são os números primos? Vamos colocar aqui. O primeiro é o 2, depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7, depois é o 11, e por aí vai. Tá? Então, eu vou começar a dividir pelo 2, tentar pelo 2. E 8 dá para dividir por 2, que dá 4. E dá para continuar pelo 2, né? Que dá 2. E, mais uma vez, aqui dá 1. Aí encerrou a decomposição. Ou seja, então, daqui de cima para baixo, eu fui dividindo. Né? Então, se eu voltasse aí, se você voltasse essa filmagem, você ia ver, na verdade, então, que eu de baixo para cima é a mesma coisa que eu multiplicar. Ou seja, 1 vezes 2 é 2, que vezes 2 é 4, que vezes 2 é 8. Ou seja, o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Então, qual o número que, quando elevado ao cubo, dá 8? Esse número é o 2. Tá? Vamos ver os próximos itens, depois a gente dá uma passada limpo nesse conceito de raiz. Letra B, raiz quadrada de 49. Tá? Eu vou fazer letra B, C e D juntos, né? Tudo no meio ao mesmo tempo assim, para a gente comparar os resultados. E a D é menos 7 ao quadrado. Tá, então, vamos lá. Resposta para esse aqui. Bom, aqui tem gente que responde que é 7. Tá? Não é a única resposta que dão, mas vamos lá. Aqui, raiz quadrada de 7 ao quadrado, né? Também 7. E aqui, esse também é mais polêmico, mas muita gente responde que é menos 7. Tá? Vamos ver se é isso mesmo. Tá? O problema tá, e aí eu meio que induzi vocês a talvez pensarem assim, que raiz quadrada de 49 é qual o número que, quando elevado ao quadrado, dá 49. Bom, de fato, o 7 ao quadrado dá 49. Tá? Só que aí, o 7 não é o único número que é o quadrado da 9. Tá? Mas vamos ver se está certo pensar assim. Tá? O menos 7, o menos 7 ao quadrado também dá 49. E será que ele pode ser resposta disso aqui? E aí a gente vai ver que não. Tá? Porque se eu falar que esse cara aqui pode ser igual a isso, e esse mesmo cara, né, também pode ser igual a isso, aí eu vou gerar uma inconsistência algébrica. Porque eu, no fundo, vou falar que esse cara também pode ser igual a isso. Perceberam? Tipo, se A é igual a B e A igual a C, então B é igual a C. Sacou? Então, isso aqui, essa duplicidade de resposta não pode acontecer. Tem que ter uma resposta única à raiz quadrada. Tá? Todas as raízes, na verdade. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz C, todas. Tá? Mas eu vou chegar lá. Vamos ver esses outros itens aqui, o C e o D. Aqui, bom, aqui também tem muita gente que pensa que, bom, aqui já está evidente esse ao quadrado que eu posso cancelar com a operação da radiciação. E, de fato, sobra só o 7 aqui, que é o mesmo raciocínio que talvez as pessoas adotem aqui, no item D, né, de cancelar essa radiciação com essa potenciação. Tá? Só que isso também não está certo. Tá? Então, vamos passar tudo a limpo para... Deixa eu riscar tudo aqui. E vamos ver o que está certo e o que está errado nessas coisas. Tá? Então, primeiro, o item B. Raiz quadrada de 49. Como eu falei, isso aqui não pode ser igual a 7 e menos 7 ao mesmo tempo. Tá? Então, a questão é
uma parte arbitrária da definição de raiz quadrada, que eu meio que tenho que escolher qual vai ser a resposta. Ou só o 7, ou só o menos 7. Tá? Então, só que essa arbitrariedade não é tão arbitrária assim. Tá? Ela tem uma motivação por trás, que é a aplicação histórica da raiz quadrada, que vem da geometria. Tá? O conceito de raiz quadrada, na verdade, raiz quadrada é uma tradução mal feita, uma tradução preguiçosa para o português, que é um termo do latim que é radix quadratum, tá? Que não quer dizer raiz quadrada, quer dizer o lado do quadrado. Tá? Então, isso, a raiz quadrada de 49, originalmente, era a seguinte pergunta: qual é o tamanho do lado do quadrado 49? Né? Subentende-se que é um quadrado de área 49. Então, quanto mede o lado do quadrado, né? Quadrado tem os lados iguais, quanto mede o lado do quadrado de área 49? E aí a resposta, então, só pode ser o resultado positivo. Não faz sentido, né, para a geometria antiga, eu ter um lado de tamanho negativo. Na geometria moderna, tudo bem, você pode pensar em orientação, mas isso é outra história. Esquece que eu falei isso. Então a resposta é unicamente o 7. Então, na verdade, quando te falaram, raiz quadrada de 49 é o número que é o quadrado da 49, falta um detalhe aí para evitar essa duplicidade na resposta. Raiz quadrada de um número, no caso aqui, né, vou pegar o exemplo do 49. Raiz quadrada de 49 é o número positivo que é ao quadrado da 49. Tá? O resultado de uma raiz quadrada vai ser sempre um valor positivo. Tá? Quer dizer, pode ser zero também, no caso da raiz quadrada de zero, mas é não negativo. Tá? Não pode ser um negativo. Beleza? Então, agora vamos ver o item C e o item D de novo. Tá? No item C, eu perguntava quanto é a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Bom, vocês pararam para pensar, isso é a mesma coisa que eu tinha feito na letra A, pois 7 ao quadrado é 49, tá? Então, isso aqui a gente acabou de ver, só pode ser 7. Nada mais do que isso. Tá? Então, de fato, estava certo o que a gente fez inicialmente lá. Essa era a única resposta que estava certa. Agora, no item D, é que é a parte mais interessante. Quando tem isso aqui, menos 7 ao quadrado. Tá? Vamos parar para pensar. Isso aqui também é a mesma coisa que raiz quadrada de 49. Afinal de contas, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. E dá 49. Né? Repara que esse 2 aqui do expoente está levando quem está do lado dele, que é o parênteses. Então, ele está levando todo mundo que está dentro dos parênteses. Todo o menos 7. Tá? Daí, falar que é menos 7 vezes menos 7. Tá? E por isso que dá 49. E por isso, então, que a resposta disso aqui também é 7. Então, tem um outro detalhe que a gente precisa prestar atenção, que é esse lance de poder cortar o expoente aqui com a raiz. Tá? Nesse caso aqui, cortando dá certo. Nesse caso aqui, cortando não dá certo. E aí, bom, e aí? Quando que eu posso cortar? Quando que eu não posso? De fato, tá? Eu posso pensar numa generalização assim? Que é a resposta, que é a pergunta que eu faço no item E. Raiz quadrada de um número ao quadrado. Será que dá para simplificar isso? Tá? Aqui o item E. Então, vamos lá. Bom, tem gente que pode pensar, bom, aqui o A é positivo. Ninguém garante. O A pode ser negativo. Eu não preciso de um sinal de menos aqui para indicar que o número é negativo. O sinal de menos indica o simétrico de um número. Agora, esse A aqui, dentro dessa caixinha do A, pode estar um número negativo. Pode estar o menos 7, por exemplo. Tá? E aí eu não posso sair simplificando. Eu não posso falar que isso é A, por exemplo. Porque aí eu posso cair naquele erro do menos 7. Se o A for o menos 7, a resposta disso aqui não é o próprio menos 7. Tá? Então, a gente, na verdade, tem que separar em dois casos. Tá? Que casos são esses? Quando esse camarada aqui, a base desse expoente, é um número positivo, aí tudo bem, o resultado da raiz quadrada vai continuar sendo um número positivo, eu não tenho problema. Tá? De fato, pode cancelar. Agora aqui, no caso do item D, a minha base é um número negativo. E a resposta de uma raiz quadrada não pode ser um número negativo.
Aí eu tenho que trocar o sinal, tenho que pegar o simétrico do cara. Então, não é o menos 7. A resposta aqui é o 7. Então, são esses dois casos que eu vou separar. Se o número for positivo, o resultado é uma coisa. Se o número for negativo, o resultado não é ele próprio, é o simétrico dele. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Vamos abrir em dois casos. Bom, se o A for positivo, ou se for zero também, né? Igual a zero, tanto faz. Aí, a resposta disso aqui é o próprio A. Tipo o que aconteceu lá com o raiz quadrada de 7 ao quadrado. É o próprio 7. Agora, se o A for negativo, tá? A resposta não pode ser o próprio A. Senão o resultado vai dar negativo, o que fica incompatível com a definição de raiz quadrada. Então, qual tem que ser o resultado aqui se o A for negativo? Né? Ou seja, o que aconteceu aqui no menos 7. Eu tenho que trocar o sinal dessa resposta. E como que a gente... Ou seja, pegar o simétrico do menos 7. Como que a gente indica o simétrico de um número? Vai ser menos ele. Tá? E aí vem o aluno e fala, professor, mas aqui o resultado é negativo. Não, rapaz. Já falei. O sinal de menos não quer dizer que esse número seja negativo. Esse sinal de menos indica que eu estou pegando o simétrico do A. Tá? Então, se o A é negativo, o menos A vai ser positivo, que é o que a gente quer. É que nem pensar aqui nesse 7 como se fosse o simétrico do menos 7. O menos 7. Aí sim eu estou indicando, tomando como base esse menos 7. Tá? Então, a resposta do item E é esse trambolhão aqui. Eu tenho que dividir sempre nesses dois casos. Tá? Se eu não sei se essa minha base é positiva ou negativa, eu tenho que separar.